Eu acho que a gente transita bem por essas duas vertentes aí, no nosso caso, da fisioterapia. Nós viemos de uma escola predominantemente clínica e prática, e que isso fez toda a diferença na nossa formação. E eu uso o termo no plural porque a minha equipe de trabalho na clínica linear tem a mesma formação, vem do mesmo lugar. Sim. E a Isis, a minha chefe, a dona da clínica, ela é pesquisadora, veio dessa origem prática, clínica, e ela também é pesquisadora. Então, acho que na nossa área é muito feliz da nossa parte de conseguir aliar a prática com a ciência, que, como tu já disse, é muito difícil. Ou a gente anda só por um lado, ou a gente anda só por outro lado, né? Aí é o pesquisador que faz pesquisa científica para pesquisador e o clínico que não consegue usar a pesquisa científica porque não se aplica à prática. E na nossa área a gente tem essa facilidade de conseguir unir prática com clínica, assim. Então eu acho com prática com ciência. Eu acho que nós somos... temos essa vantagem, assim, dentro da nossa área. Nós nos adaptamos. Exato. Mas, sobre essas outras técnicas, quando eu era atleta, eu tinha um intervalo muito curto. Num dos anos, eu tive um intervalo curto entre sul-americano e mundial. E a vaga, naquela época, para compor a seleção brasileira, ela era feita através de títulos, né? Então eu tinha que ganhar o maior número de torneio no ano. E no campeonato nacional, e aí tinha uma regrinha paralela que campeonatos internacionais possuíam um peso maior do que os nacionais. Justo. Brilhante. Porque eu precisava dessa regra. E eu patinei muito mal o campeonato nacional, fiquei em terceiro. E só iam duas meninas, né, na minha categoria por país. E eu precisava ganhar o campeonato sul-americano, ficar, né, como a melhor brasileira colocada para a vaga ser minha. E aí, não preciso nem dizer que volta 5 casas, repensa tudo que está sendo feito, treinar mais, muda isso, muda aquilo, entra prevenção e sai com outras coisas, enfim. E no final das contas eu acabei ficando como a melhor brasileira colocada e a primeira vaga do Brasil foi minha. Só que o período entre o final desse campeonato sul-americano para o campeonato mundial era de 1 mês. Então, para começar, que eu não tinha passagem comprada, não tinha absolutamente nada ainda, mas eu já sabia que nós íamos por equipe. Então eu competia por equipe e individual. E as duas vagas, tanto por equipe quanto individual, agora passavam a ser minha, né? E nessa semana, uma semana após esse torneio, nós não tínhamos como ter aquele período de descanso. Minha técnica sempre dava uma semana, só que nesse caso era inviável, porque uma semana depois a gente já precisava viajar. E no primeiro dia de retorno eu tive uma queda por equipe. E, enfim, comecei a sentir dor no joelho, sempre tive aquela dorzinha que nunca melhora, mas tudo bem. Vai deixando, o atleta lida, porque não tem como modificar aquilo. E aí foi agravando aquela dor e agravando a dor, e eu sem parar de treinar, até que um momento não pisava no chão, não dava um passo, não tem coisa errada. Aí precisei aí fazer um exame de imagem, fui no médico, e aí, para minha surpresa, eu tava com uma fratura por estresse supracondiliana, bem grande, assim, e uma fissura patelar. E aí as hipóteses são muitas. Eu acredito que a fissura patelar eu devo ter feito a partir dessa queda. Não sei quais foram os meus fatores, com certeza estresse, sobrecarga de treino para essa fratura aí por estresse, ou se também foi secundária esse processo de queda. Por ter uma coisa desencadeada a outra, nunca saberíamos. É verdade. Eu só sei que foi um período muito difícil, porque eu queria muito essa vaga individual, e eu não teria muito mesmo para onde correr, porque se eu fosse só patinar por equipe, eu precisava patinar individual e vice-versa, então eu teria que ir, e isso não era uma chance a minha equipe não ir patinar por causa de mim. E todos os métodos possíveis e inimagináveis de placebo e de qualquer ajuda eram bem-vindas, porque além de tudo isso eu não podia tomar medicação tu não terminou na infiltração? Não. Eu tomei algumas quando eu era atleta. Então a gente faz, o COB pega por doping, né? Corticoide? E nós não podíamos, enfim, não podia tomar nada de medicação. Eu já estava num período que eu não tinha espaço para tratamento, né?
E aí eu fazia acupuntura, eu fazia dry needle, bandagem nunca mais saía do meu joelho. E foram diversas técnicas que me permitiram conseguir patinar, não na minha, de longe, a melhor performance, né? Foi Mas te manteve. Sofrimento. Sim. Mas eu consegui fazer o meu papel, era o que eu precisava. Então eu fiz uso dessas técnicas e para mim foram benéficas. Eu não imaginaria como seria sem conseguir recorrer a isso. Por isso que eu acho que minimamente elas devem ser talvez consideradas. Consideradas. Eu lembro uma vez eu tava com uma dor no ombro horrorosa. Quando eu jogava handball. Tava com uma dor no ombro horrorosa, já tinha feito de tudo e nada funcionava. E aí um fisioterapeuta falou, tio, eu vou te botar umas ventosas. E eu, cara, não bota, só vai ficar marcado. Eu disse, não, deixa eu botar, vou botar aqui numa posição estratégica, só na articulação, eu vou drenar o edema, não sei o que. Beleza, foi lá, botou uma ventosa aqui, botou uma ventosa aqui, botou umas agulhas e botou uma eletro. Só faltou ele benzer o meu ombro. Fui pra casa e tal, acordo no outro dia, um derrame, amarelo no meu ombro, à frente e atrás. Eu faço assim, não sinto nada no ombro. Parece que ele pegou e puxou pra fora, assim, a inflamação que tava dentro da articulação. Então, às vezes a gente tem que engolir e vambora, né?